Quais são as possibilidades de tratamento? É necessário dizer que na neurose há a possibilidade de que se instale uma drogadição e que depois essa drogadição venha a ser desinstalada. Mas isso não é uma coisa simples. Na infância, quando eu estava falando sobre o desejo da mãe, quando eu estava falando sobre a mãe e que a criança fica perdida ali no desejo da mãe que vai para além dela e que existe uma figura, uma função paterna que vem interditar e dizer: sua mãe não pertence a você e não reintegrarás o produto ao teu corpo. Isso tem como efeito o nome do pai, a função paterna, como uma marca da lei e do interdito, ao mesmo tempo em que isso produz o falo. O falo também é um outro conceito difícil em psicanálise, mas vamos tentar aqui abordá-lo. O falo, ele é o nome da marca da castração. O falo é o nome daquilo que é o representante, é o significante que vai velar pela falta, pela existência do desejo, pelo gozo enquanto transitório, fugaz, limitado. O falo, como representante da castração e como elemento que vai velar e zelar pelo desejo e ao mesmo tempo fazer com que o gozo seja transitório, é esse falo que vai ser também suspenso, como eu tinha dito antes, na drogadição. Se o gozo o gozo totalizante, era aquilo que recusava peremptoriamente a falta, logo o falo e a castração, agora o sujeito, sem esse artifício, terá que se deparar com a falta, o falo e a castração. O neurótico também não se sente confortável com a transitoriedade, com o limite e com a falta. Bom, o drogadito é aquele que ultrapassou um certo limite, experimentou alguma coisa que nessa forma de gozo é um gozo que traz consigo no horizonte a totalidade. Ora, vejam, é sensível ver que é difícil a esse sujeito agora sair desse lugar e retornar à ordem fálica, aos limites e ao desejo. Por outro lado, o falo, se o nome do pai é aquilo que interdita a mãe, se o nome do pai, a função paterna, é aquilo que dá à criança a possibilidade do desejo, isso, de certa maneira, ampara o sujeito quanto ao desejo e quanto ao gozo, porque ele tem a garantia de que o gozo é finito, vai acabar, aquela tensão vai acabar. Ora, o gozo propriamente adicto, que eu nomeei como um gozo desamparante, um gozo mortífero, agora com o sujeito retornando à norma fálica, é difícil para ele também achar um amparo na norma fálica. Há essas duas dificuldades. A internação é alguma coisa que eu, de minha parte, assim, evito ao máximo, mas às vezes ela é completamente necessária em muitos casos. Uma internação para haver um mínimo de desintoxicação, para ver se é possível para aquele sujeito, durante essa parada, uma certa reflexão sobre o que está acontecendo na vida dele. Bom, isso às vezes dá resultado, às vezes não dá resultado. Muitas vezes o sujeito precisa chegar realmente
ao que os grupos anônimos costumam chamar de fundo do poço, onde o que falha na drogadição é o gozo do um, o gozo da satisfação, o gozo da totalidade, da completude. A falha da drogadição, se é que a gente pode, mas falar de falha desse funcionamento, se dá nesse gozo. Essa falência aparece sob a forma, por exemplo, que o Nick Sniff diz assim, eu sei que eu estou doidão, mas eu não sinto mais nada. E ele fala, bom, vamos lá, e ele usava metanfetamina com morfina na veia. E ele chega a falar, bom, eu estou cada vez mais perto da morte, porque eu uso e não causa mais a satisfação que antes me causava, e isso vai causando um saldo onde não se equilibra mais a ausência, o gozo da ausência, o gozo do desamparo, com o gozo da satisfação, o gozo da completude. O que vai ficando é realmente alguma coisa que dói no corpo, dói na alma. Além do que, se o que começa a privilegiar é o gozo do desamparo, começa a emergir, porque nunca teve sumida, nunca teve apagada a falta, a castração. Isso é importante dizer. Assim, quando eu disse que o sujeito suspende quer dizer, ao mesmo tempo, levantar e, ao mesmo tempo, fazer permanecer. Quando essa anestesia acaba, essa falta começa a fazer pressão. É um momento onde o drogadito, muitas vezes, começa a ver com o que é que a vida dele se tornou. E aí, eu arriscaria dizer que é um momento delicado. Mas, ao mesmo tempo, é um momento onde, muitas vezes, as intervenções são muito oportunas e a gente tem algum sucesso com isso. Esse processo que vai, então, na direção da falência, é um momento onde, isso aqui, inclusive, é uma frase recolhida de Adictos, que, se eu não estou enganado, ela vem do NA. E é uma frase muito forte, quando o funcionamento drogadito começa a falir. A frase é a seguinte: se eu continuar a usar, eu morro. Se eu parar de usar, eu me mato. É necessário pedir ajuda. Nesse sentido, por exemplo, um trabalho que eu costumo desenvolver bastante é o trabalho do acompanhamento terapêutico. O trabalho do acompanhamento terapêutico é um trabalho que já existe há mais de 20 anos, mas vem se especializando, e o acompanhamento terapêutico com drogaditos, ele tem uma função super importante. Para além do consultório, para além das sessões individuais ou sessões familiares, o acompanhamento terapêutico é aquele que está mais presente na vida do paciente, é aquele que está na casa do paciente, é aquele que está na rua com o paciente, é aquele que também é instruído sobre a questão das dependências químicas e sabe a hora de acolher, sabe a hora de intervir. Um trabalho que eu acho extremamente difícil, ao mesmo tempo extremamente rico para quem se dispõe a fazê-lo, porque na verdade, modos de intervenção fora do consultório, onde você é pego de surpresa, na rua, na família, e você tem que fazer uma intervenção. O acompanhamento terapêutico, nesse sentido, nos casos de drogadição, eles são muito bem-vindos, porque eles podem ajudar
ao mesmo tempo, podem ajudar o drogadito e a família, tanto nos seus limites, quanto na possibilidade de tentar achar novas formas de conduzir a vida que não seja pelo viés do uso de drogas.